O medo. Esse sentimento, essa sensação que nos fez sobreviver até aqui. Se não for o medo, talvez a nossa espécie já teria acabado. O medo, essa sensação e esse sentimento que por tantas vezes nos impediu de viver coisas, de chegar mais perto, de contemplar a vida com mais força, de ter a coragem de ter uma vida vivida. O que a teologia, o que a Bíblia teria a nos dizer sobre o medo? Rubem Alves, esse profeta, teólogo e pastor, vai nos contar sobre o medo uma história. História essa que reproduzo a vocês. Em seu livro, Me Perguntaram se Acredito em Deus, ele conta então a seguinte história. A noite estava escura, céu sem estrelas. De vez em quando ouvia-se um uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do mestre Benjamim estavam com medo. Mestre Benjamim sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: Mestre Benjamim, há um jeito de não ter medo? O medo é tão ruim. Mestre Benjamim respondeu: sim, e ficou quieto. Veio então a outra pergunta: e qual é esse jeito? É muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. Mas como é que eu vou saber o que as ovelhas estão pensando? Pergunta então o garoto. Mestre Benjamim respondeu: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem e os lobos estão à espreita e eles uivam, as ovelhas têm medo. Mas aí, misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme. Não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro como a morte e não tenho medo, a tua mão e o seu cajado estão lá e me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado em minha cabeça para me curar as feridas. E me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo, eternamente. E essa é uma paráfrase do Salmo 23. Mestre Benjamim parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os lobos? Eles vão embora? Eles morrem? E Mestre Benjamim respondeu: os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, e por vezes eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo. Não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo ou com o medo, mas há um jeito de enfrentá-lo. Nossa coragem é isso: dormir sem medo, a despeito do perigo, por causa do pastor. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora, ouviu-se o uivo de um lobo faminto. Desde então tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. O profeta e poeta Rubem Alves vai então nessa história metafórica nos falar sobre os lobos e os perigos. A vida não vai deixar de ter perigos e nem medos. Mas o salmista do Salmo 23 disse que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
porque o pastor está com eles. Eu desejo a você o mesmo que tenho pedido a mim, que tenhamos os pensamentos das ovelhas e ouçamos a voz do pastor.